A paz do Senhor, prezados radiovintes. Quando o mundo aplaude, o céu se cala. O grande pregador Charles Haddon Spurgeon disse com muita lucidez profética: a igreja que o mundo muito ama, certamente Deus odeia. Aqui está uma verdade forte e que muita gente não gosta. Essa frase não é exagero, é diagnóstico espiritual. A Bíblia já nos alertava que não há como agradar simultaneamente a Deus e ao mundo. O mundo odeia e rejeita Jesus. Se o mundo ama uma certa igreja, é mais certo que essa igreja se desviou. O Senhor Jesus foi muito claro: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. João 15:18. Se o mundo aplaude uma igreja, algo está muito errado. O mundo aplaude, mas não quer se converter. Hoje, vemos que certas igrejas trocaram o altar por um palco. Trocaram a cruz por um culto tipo show e espetáculo, cheio de emoções, e o arrependimento por entretenimento. Seus pastores mais se assemelham a animadores de auditório do que anunciadores do evangelho. Nós vemos durante o culto o povo assentado em poltronas confortáveis, assistindo espetáculos, com canhões de luzes coloridas, shows emocionais, danças emotivas e até sensuais, com moças bonitas, coreografias, encenações teatrais, almoços e jantares e muitas vezes de gala após os cultos, festas de comes e bebes, aparelhos de parques de diversão para todos, né? Coisas copiadas do mundo. Para tais coisas, a mensagem do evangelho é sempre amenizada para não escandalizar o público. Será que o Senhor Jesus aprovaria essas coisas? Eu fico pensando, muita pompa. Será que isso honra de fato a Jesus? O mundo crucificou a Jesus como homem ruim e não deu pompas a ele. Cravou-o numa cruz com morte muito, muito dolorosa. E nós vamos copiar essas atrações do mundo para atrair pessoas do mundo e mantê-las dentro da igreja? Isso nunca foi conversão, foi apenas, para mim, é apenas entretenimento. A Escritura nos adverte, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sente coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Quando a igreja passa a entreter, ela deixa de confrontar, ela deixa de combater o mal. Quando a igreja evita falar de pecado ou minimiza o pecado para não escandalizar, ela deixa de ser luz, ela deixa de salvar. Billy Graham, famoso evangelista, o disse muito bem: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. É por isso que, na minha opinião, a igreja jamais vai conquistar o mundo. O apóstolo Paulo falou sem rodeios: pregamos Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23.
Não pregamos um Cristo bonito, enfeitado, um Cristo popstar. Não pregamos conforto, nem sucesso social e financeiro, nem autoestima. Nós pregamos a cruz, que fere o orgulho antes de curar a alma. Quando o mundo aplaude, o céu se cala. Essas igrejas, luxuosas muitas vezes, oferecem água gelada, poltronas confortáveis, mas não conduzem ao arrependimento. O pecado parece ser assunto secundário. Ela se assemelha muito mais a um clube social. Nelas há muitos cânticos bonitos, mas pouca palavra. Há muito barulho, muita agitação, muita movimentação, mas pouca santidade. E o resultado? Temos um povo emocionalmente animado, porém espiritualmente mais vazio. Seus varões são figuras apagadas, quase não sabendo nada de Bíblia. O profeta Amós já denunciava algo semelhante. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias não tenho nenhum prazer. E assim, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Amós capítulo 5, verso 21 a 22. Para Deus falar assim: algo forte está acontecendo. Quando o mundo aplaude, o céu se cala. Deus nunca se impressionou com espetáculo. Ele quer verdade, arrependimento e corações quebrantados. E o Senhor Jesus advertiu que sua igreja não seria popular. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Mateus 7, 21. Igrejas que diluem o evangelho para agradar multidões podem encher os templos, mas esvaziam o céu. Igreja cheia não é sinônimo automático de bênção divina. Muito bem disse o grande pregador Charles Haddon Spurgeon: você espera ser honrado em um mundo que tem o Senhor, em que o Senhor foi crucificado? E aqui está o alerta final. Essa descrição se parece muito com a igreja de Laodiceia, aquela igreja rica, confortável e autossuficiente, mas espiritualmente miserável. Pois Jesus diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Quando o mundo aplaude, o céu se cala. A igreja que o mundo ama, geralmente, é aquela da qual Jesus está do lado de fora, batendo a porta. Mas a boa notícia é que Cristo ainda chama. Ele está do lado de fora, mas continua batendo na porta e chamando. Ele não veio fundar espetáculo, mas morrer na cruz. Ele não veio entreter pecadores, mas salvá-los. Ele não veio insuflar egos e massagear consciências, mas transformar corações. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. O nosso conselho final é: não siga líder nem placa de igreja. Siga Jesus, o único que é digno de glória, de honra e de obediência. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.